Em um cenário de incertezas no mercado global do trigo, os preços internos do cereal vêm registrando queda desde o final de agosto. De acordo com o levantamento do CPEA, de 25 de agosto a 1º de setembro, o valor do trigo pago ao produtor recuou 8,08% no Paraná, 7,88% em Santa Catarina e 6,45% no Rio Grande do Sul. E sobre esse assunto, eu vou conversar agora ao vivo com um consultor em gerenciamento de riscos da StoneX, o Jonathan Pinheiro. Tudo bem, Jonathan? Obrigada aqui pela sua participação neste feriado. Tudo bem, muito obrigado. Explica pra gente os preços do trigo e essas quedas sucessivas no mercado interno. O que está explicando tudo isso, Jonathan? Bom, nesse momento a gente tem o ingresso da safra no Brasil, né? O Paraná já chega a 26% de área colhida. Outros estados, Minas Gerais, São Paulo também já tem um progresso significativo e cada vez mais a região sul começa a aumentar a representatividade da colheita e a oferta no mercado interno. Isso por si só já começa a pressionar o mercado, até mesmo falando de uma safra que potencialmente pode ser maior do que a safra anterior, que já foi uma safra recorde, né? Isso é um dos principais fatores hoje para derrubar as cotações, mas também a gente está falando hoje no Brasil um cenário de uma abundância muito grande da oferta de grãos em geral. Isso, como um todo, pressiona o mercado, colabora para essa pressão do mercado, falando de uma grande safra de soja, principalmente uma grande safra de milho, e toda a dificuldade logística para escoar esta oferta, essa produção toda, para armazenar todo esse volume muito grande de grãos que a gente tem no país. Então, nesse momento de ingresso de safra, ainda mais a gente vê um cenário onde a gente vai ter uma oferta muito grande de venda no mercado, e isso acaba derrubando as cotações um pouco mais até. E essa tendência baixista nos preços, você acha que ela deve continuar no próximo trimestre? Quais são as perspectivas para o mercado futuro? Sim, esse mercado deve continuar pressionado. A gente vem de estoques de passagem um pouco mais confortáveis, uma safra muito grande, e a gente deve ter a colheita se estendendo ao longo dos próximos meses. No próximo mês de outubro, a gente deve ter o ingresso um pouco mais representativo do estado do Rio Grande do Sul. Então, ainda teremos um grande volume de safra para entrar até novembro, alguma coisinha ainda entrando em dezembro. Então, o mercado para esse final de ano deve ficar pressionado ainda nesse período de final de ano até o final do ano, né? Então, no decorrer, é claro que a gente tem que ficar atento ainda a todo o cenário climático, mas no geral, falando de uma safra grande, o Brasil deve seguir com preços menores até o final do ano. E nos últimos dias, né, Jonathan, a gente está acompanhando os impactos do El Niño, os estragos provocados pela formação de um ciclone extratropical, de uma frente fria. São sucessivas frentes frias que estão atingindo o Rio Grande do Sul e trazendo muitos estragos. E também o estado que é um dos maiores produtores de trigo do país. Você acha que essa condição climática pode impactar a produtividade do cereal? Com certeza, é uma preocupação que todos no mercado têm desde o início dessa transição de Laninha para El Ninho, né? Então, o mercado está bastante atento a esse cenário. Um ano de safra de qualidade ruim é ruim para todos no mercado, tanto para a indústria quanto para os produtores. Então, estão todos muito preocupados e acompanhando esse cenário de chuvas. Agora a gente tem um setembro bastante chuvoso. A gente já tem visto alguns casos localizados de problemas relacionados à umidade mais elevada no Paraná, e algumas doenças relacionadas também ao clima desfavorável. Ainda nada muito preocupante, mas esse cenário chuvoso, tanto para Paraná quanto para Rio Grande do Sul, agora em setembro e outubro, momento chave na colheita também, preocupam bastante. Caso essas chuvas realmente sejam confirmadas, isso pode sim afetar tanto a produtividade quanto a qualidade desse trigo produzido no país. Agora, ainda falando de clima, agora no mercado internacional, Jonathan, a seca, ela está ameaçando a safra de trigo na Austrália, que tem perspectivas, inclusive, de redução na oferta. O produtor brasileiro, você acha que ele pode ser beneficiado com esse cenário e, consequentemente, aumentar as exportações aqui? Num cenário de uma produção boa, com qualidade do trigo brasileiro hoje, a gente vê preços bastante competitivos do trigo brasileiro no mercado internacional. Isso seria bastante favorável, um ponto muito interessante também para o produtor, o escoamento dessa oferta para o mercado internacional. O Brasil hoje tem mercado para poder ofertar seu trigo internacionalmente. Agora, o ponto que eu falei antes também, dessa pressão da safra de grãos no geral, também é um problema na questão logística. Hoje, toda essa safra de soja e de milho que a gente tem para tirar do país também pode prejudicar o escoamento da safra de trigo. É claro que vai sair trigo novamente, a gente deve continuar exportando volumes,
mas hoje falar numa exportação próxima de 3 milhões, como a gente viu nas últimas temporadas, pode ser um pouco difícil. A gente começa a ver que o grande volume de grãos no geral pode acabar apertando a logística nos portos e dificultar um pouco o escoamento do trigo. Mas sim, uma menor oferta no hemisfério sul, principalmente falando de uma menor safra na Austrália, e a Argentina mesmo se recuperando da safra passada, mas ainda assim não com um volume tão grande, pode abrir espaços no mercado internacional para o trigo brasileiro. Tá certo, Jonathan. Obrigada aqui pela sua participação no Mercado e Companhia. Excelente feriado para você. Aproveite. Muito obrigado a todos.